meus amores, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas? Então, essa é nossa segunda aula de matemática, certo? Na primeira aula, nós falamos sobre os números, tá? Números naturais, certo? E nessa segunda aula, vamos dar continuidade, tá? Aos números naturais, como vocês estão vendo aqui, essa sequência de números, tá? Vamos dar continuidade, certo? E em seguida, entraremos com outro tema, certo? Entraremos com os números sucessores e antecessores, tá certo? E na primeira aula, meus amores, vocês viram calendário, vocês viram relógio. Então, agora nós vamos usá-los, tá? Para responder essas atividades. Vamos à primeira. Tia Rosa varre o pátio da escola, sempre no mesmo dia da semana. Em junho de 2020, ela varreu o pátio nos dias 2, 9, 16, 23 e 30. Conforme calendário abaixo, tia Rosa varreu o pátio em qual dia da semana? Então, vocês vão procurar essas datas no calendário, tá? Essas datas que estão aí em destaque, certo? E vão marcar, vocês podem escrever a questão no caderninho de vocês, certo? E marcar a questão correta. A tia Rosa varreu o pátio em que dia? Na segunda? Na terça? Na quarta? Na quinta ou na sexta? Então, vocês vão procurar no calendário. E abaixo diz assim: Gabriel Lucas com seus colegas irão ao ginásio amanhã. O relógio marca a hora em que eles devem sair de casa. Que horas o relógio está marcando? Então também vocês vão procurar, se vocês ainda não souberem identificar as horas no relógio, peça ajuda, tá? A família, tá? Aos irmãos, mamãe, papai, titia, vovó, certo? E vão marcar a questão correta. Pode escrever a questão no caderninho de vocês e colocar a hora que Gabriel Lucas irá sair de casa para o ginásio com seus colegas, tá bom? Então, essa outra atividade ainda sobre os números, tá? Vocês vão substituir cada letra por algarismo e decifrar os numerais formados, tá bom? Vocês substituem aí o A igual a 1, o C igual a 5, o D igual a 3, o E igual a 8, M igual a 4, 0 igual a 9, P igual a 8, R igual a 4 e U igual a 9. Então, temos aí a palavra perdão, educar, doar e amar. Na palavra perdão, vocês vão formar um numeral 884.319, tá? E eu já estou dizendo esse, certo? Então, os outros vocês formarão, então, certo? E abaixo, escreva os numerais por extenso. Então, vocês vão escrever, já escreveu na outra aula, e vão fazer a mesma coisa agora com essa, tá? E encontre-os, esses números que vocês estão vendo aí, tá? O 1530, 782, vocês vão encontrar esses números no caça-números, tá bom? Vamos ver se vocês vão encontrar, certo? E vamos dar continuidade, né, à nossa aula, só que agora com outro tema, ok? Então, nós vamos trabalhar agora o antecessor e o sucessor. É estranho esse nome? Não, porque vocês já conhecem. Antecessor é o que vem antes. Sucessor é o que sucede, é o que vem depois, tá? Então, nós vamos trabalhar esses números, né, antecessores e sucessores. E agora que eu acho que deu para entender um pouquinho, né, sobre aquelas imagens, né, quem está antes, quem está depois, né, quem está na frente, quem está atrás, tá? Então, vocês estão vendo essa tabela, que inclusive na primeira aula vocês tiveram essa tabela, só que com um objetivo diferente, né, que foi uma sequência numérica. Então, agora também é uma sequência numérica, onde vocês vão identificar quem está antes e quem está depois, tá? Então, se vocês têm dúvida, vocês vão nessa tabelinha e aí vocês vão ver quem está depois do 0. É o 1. Quem está depois do 1 é o 2. Quem está na frente, né, do 25 é o 24, tá? Então, quando eu digo quem está na frente, então eu estou trabalhando o antecessor, quem está antes. E quando eu digo quem está depois do 8, é o 9, então estou trabalhando o sucessor, aquele que sucede, tá?
É o que vem depois. Então, quem vem depois do 8 é o 9. E para que vocês compreendam, né, melhor, tem essa tabela aí para vocês completar. Então, vocês vão completar, meus amores, com os números vizinhos. E quem são os números vizinhos do 1? Os números vizinhos do 1 é o 0 e o 2. Quem são os números vizinhos do 2? É o 1 e o 3. Certo? Então, quando a gente fala nos números vizinhos, estamos falando então de números sucessores e antecessores. Aquele que antecede, que está antes, e aquele que está depois. A professora vai colocar aí os números vizinhos do 1 e os números vizinhos do 2, tá? E vocês vão seguir esse exemplo e vão completar então a tabela, certo? Então, meus amores, na atividade anterior, nós falamos então dos números vizinhos. Então, nós tínhamos o número entre, mas não tínhamos os números vizinhos. Agora, nós temos os vizinhos, falta o que está entre os vizinhos, tá? Então, vocês vão completar essa tabela com os números que estão faltando, que são os números que estão entre o 11 e o 13, o 8 e o 10, o 12 e o 14, o 18 e o 20, o 15 e o 17, o 9 e o 11. Vocês completam, então, essa tabela com esses números que estão faltando? Então, essa é mais uma tabela que vocês vão completar com um a menos para os números antecessores e um a mais para os números sucessores. Então, nós temos aí uma sequência numérica aí em destaque, certo? Que é da família do 200. Então, vocês veem aí o primeiro número é 241. O antecessor dele, vocês vão tirar 1. Aí fica o quê? 241 menos 1 é o 240. E o 241 mais 1 é o 242. Então, vocês têm aí o antecessor e o sucessor. E o 216, se vocês tiram 1, aí vocês ficam com 215. Isso quer dizer que você encontrou o antecessor de 216. E se você coloca mais 1, aí você fica com 217. Isso quer dizer que você encontrou o sucessor de 216. Então, vocês vão seguir esse modelo, certo? E vão completar, então, essa tabela. E vamos finalizar, então, a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, vai lá com a professora e pergunta, tá? Lá no grupo que vocês não entenderam, tá bom? E vocês tenham, então, uma boa semana, se cuide direitinho, certo? E que as famílias de vocês também ajudem vocês, né? A resolver nessas atividades, a responder todas essas atividades, tá bom? Beijo pra vocês.